Boa tarde. Que bom vê-los aqui. Som. Aí. Que bom vê-los aqui. Né? Esse friozinho, como tem feito frio em São Paulo, né? Fala sério. Essa noite eu tive que pegar um cobertor para mim, só para mim, e outro cobertor para o meu cobertor, porque ele também estava morrendo de frio. Porque eu vou te falar, viu? Mas fico muito feliz que você está aqui com a gente, se é a primeira vez. Meu nome é Wesley e esse é o Encontro, o lugar onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram com Deus. Se você esteve conosco na semana passada, eu disse no começo da mensagem que eu acredito que essa série de mensagens que a gente está fazendo, ela tem o potencial de, uma dessas mensagens pode ter o potencial de se tornar uma mensagem de referência na sua vida. Eu comentei que quando eu olho para trás na minha vivência com Cristo, na minha vivência na igreja, eu tenho umas 3, 4 mensagens que eu sempre me recordo. São mensagens que se tornaram referências na minha vida. Eu as escutei em alguma vez, em alguma oportunidade, e sempre a minha mente está trazendo elas de volta, e elas tiveram profunda importância e têm muita importância na minha vida. Mudou o meu comportamento e tem a capacidade de, às vezes, corrigir a minha rota e tudo mais. E eu tenho a expectativa de que essas mensagens que a gente tem trazido aqui nessa série, Orações Perigosas, tenham a capacidade de fazer isso com você. Provavelmente você aprendeu a orar ou rezar na infância. Muito certamente alguém te ensinou algum tipo de oração, de rezas, e com o passar do tempo, você desenvolveu a sua própria habilidade de orar, mas eu não sei com que frequência ou como você ora. Mas nessa série a gente está te desafiando a fazer orações que não são orações tão simples assim. E a gente denominou orações perigosas, né? Mas orações perigosas a gente quer dizer que são orações que têm a capacidade de te levar para além da sua zona de conforto, né? Tirar você da sua do seu conforto, da sua tranquilidade. Então a gente ora uma oração que a gente fala perigosa. Na semana passada a gente falou de uma oração muito perigosa. Orar perigosamente, você foi desafiado aqui. Falamos sobre Deus pesquisar o nosso coração. Pedimos para Deus sondar o nosso coração, ver o que tem lá dentro, ver se tem algo que ofende a Deus dentro do nosso coração. E aí eu quero falar um negócio interessante para você. Se você perdeu a mensagem da semana passada, saiba que o Encontro tem um canal no YouTube. Isso é uma demanda antiga de alguns de vocês aqui, querer que essas nossas mensagens fossem gravadas e disponibilizadas pela internet. Então a gente tem um canal no YouTube e as mensagens aqui, já no domingo ou na segunda, elas já estão disponibilizadas no nosso canal. Tá? Então a mensagem de sábado passado está lá disponível. Se você não sabe exatamente como chegar no canal, entra no nosso site ou no nosso Facebook, e lá você vai encontrar o redirecionamento para o YouTube, tá bom? Só que hoje a gente vai fazer uma oração mais difícil que da semana passada, uma oração mais perigosa ainda. E eu vou dizer antecipadamente, pode ser que muitos de vocês não vão gostar dessa oração, até porque ela não é uma oração comum de se fazer. Mas essa oração ela pode abrir o coração para Deus de tal forma que Ele vai entrar e Ele vai mudar o que está lá. Então, pense bem antes de fazer essa oração. Precisa ter coragem. Mas se você fizer, Deus vai fazer um trabalho com você. A oração que eu vou pedir para você considerar é a oração Transforma-me. Está aí no seu guia de mensagem. É uma forma interativa de você acompanhar a mensagem de hoje. É o nosso título da mensagem. Transforma. E a oração está aí na tela. É a oração que Davi fez no Salmo 51. E ele disse assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Aí você está falando, Wesley, que oração perigosa nada. Olha que oração linda. Eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer essa oração. Não precisa ter coragem, é uma oração muito bonita, é um poema de Davi. Verdade, uma oração muito bonita. Mas eu vou dizer o seguinte, é uma oração mais perigosa do que da semana passada, do Sonda-me.
E eu vou te contar o contexto em que essa oração foi escrita. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O que é sucesso, hein? O que é sucesso para você? Vocês discutiram no grupo aí de vocês, na convivência, o que é sucesso? Quem tem uma resposta para me dar que foi discutido no grupo? Aqui, alguém? O que é sucesso nos nossos dias? Realizações, conquistas. Ok. Alguma outra? Como a gente mede o sucesso das pessoas hoje em dia? Você fala assim, aquela pessoa é bem-sucedida. Por quê? Oi, Lu? Financeiramente, sim. Né? Trabalho, ok, isso mesmo. O meio de medir sucesso, ele variou ao longo da história. Né? Às vezes, ser uma pessoa bem-sucedida era uma pessoa que tinha conquistas, né? Uma pessoa que vencia batalhas. Pessoa bem-sucedida era uma pessoa que tinha muitos filhos. Mas, na nossa cultura capitalista ocidental, a gente convencionou dizer que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que conseguiu conquistar coisas, né? Um sucesso financeiro ou de poder, de status, de relevância social. Então, eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu sou importante. Né? O meu escritório fica no último andar do prédio. Então, eu sou importante. Eu tenho poder, tenho tantas pessoas abaixo de mim. Então, isso é o sucesso para os nossos dias. Mas essas coisas que eu mencionei aqui não são sucesso para Deus. Isso não é sucesso para Deus. Então, o que é ser bem-sucedido perante Deus? Sucesso para Deus é ter a vida transformada. Isso é sucesso para Deus, ter a vida transformada. Estar disposto a passar pelo processo de transformação. E aí eu quero que você anote a primeira coisa no seu guia de mensagem, que para você ser transformado, você precisa ser quebrado. A gente cantou agora há pouco quebrantado, né? Deus nos quebranta, nos quebra com o amor dele. E para a gente ser transformado, a gente precisa ser quebrado. Quebrado. Anotaram aí? Pois bem, eu vou voltar ao contexto da oração de Davi, tá bom? A nossa oração de cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele vivia como muitos de nós vivem hoje. Só que algo não ia bem na sua vida, porque ele, apesar do sucesso que ele tinha ao seu redor, ele era uma pessoa especial, ele sabia disso. Ele era atraente fisicamente, e ele sabia disso. Ele era um rapaz cheio de entusiasmo, tinha muita coragem, ele tinha a capacidade de ser visionário, ele era um líder, ele era uma pessoa cheia de carisma, ele conseguia que as pessoas ao redor dele fizessem exatamente aquilo que ele queria que elas fizessem. Ele tinha esse carisma, a capacidade de engajar muitas pessoas junto dele. Nasceu e cresceu no interior, trabalhando nas terras da sua família, mas ele foi atraído pela cidade, a vida urbana, mudou, estudou, cresceu. Pouco a pouco ele foi demonstrando capacidade política muito grande. E depois de pouco tempo ele foi subindo, tornando-se um homem de poder, um homem com dinheiro, respeitado por todos, um rei. Mas mais do que um líder político, ele era visto pela comunidade como um exemplo. Um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de líder. Além disso, também era conhecido pela sua devoção religiosa. Era uma pessoa arraigada com as tradições que haviam sido ensinadas por seus pais, e ele era uma pessoa muito religiosa. E ele era visto como um exemplo. Mas, como eu disse, nem tudo ia bem na sua vida. Aproximadamente por quase um ano, ele carregava um segredo. E esse segredo que ele carregava estava o destruindo por dentro. E ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que ninguém descobrisse. Afinal, se as pessoas descobrissem aquilo que ele escondia, o que iam pensar dele? Qual era o segredo? Ele havia sido infiel com sua esposa e tido um caso com uma mulher casada. Esse relacionamento provavelmente não durou muito, mas para piorar,
a sua amante ficou grávida. E ele se desesperou, porque sabia que se aquela história viesse à tona, a sua carreira, a sua reputação estava em jogo. E se descobrisse? Pensava ele, eu estou completamente arruinado. Sexo, mentira, culpa, reputação, poder, imagem, são ingredientes desse cenário aqui. E isso, com certeza, quando está tudo isso misturado, os problemas são inevitáveis. E na tentativa de ele esconder o seu erro, ele então faz pior. Além de adúltero, agora ele é assassino, porque encomendou o assassinato, a morte, do marido da sua amante. Mas ninguém descobriu, estratégia perfeita. A farsa estava armada e tudo certo. Só que um de seus amigos, um dos amigos de Davi, que também era amigo de Deus, um profeta, ele chegou até Davi e confrontou Davi com a verdade. E isso, queridos, nos leva ao primeiro passo do quebrantamento. Para a gente ter um coração puro, a gente precisa passar por esse processo de ser quebrado. E o primeiro passo para ser quebrado, e anote aí no seu guia de mensagem, você será confrontado com a verdade da minha vida. O primeiro passo do quebrantamento, eu sou confrontado com a verdade da minha vida. E Davi, ele foi confrontado. Quando você lê os detalhes da história, dessa história que eu acabei de contar para você, que está lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, a gente percebe que Israel estava vivendo em guerra. Praticamente todos os homens tinham ido para a luta, para a guerra, mas Davi tinha permanecido no palácio. Diz a Bíblia que uma tarde ele se levantou, estava caminhando ali pela varanda do palácio, e a certa distância ele vê uma mulher muito bonita. E aí ele pergunta, quem é aquela mulher lá? Rei, não mexe com ela não, ela é casada. Deixa isso para lá, ela é casada. E aí Davi insistiu, ele falou, o nome dela é Batseba, o marido dela está na guerra, está lá. E aí Davi era o rei, todo poderoso. Aí ele chegou, não, traz Batseba aqui que eu quero conversar com ela. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas a gente pode imaginar que talvez ele tenha preparado ali um jantar romântico para ela, luz de velas, né? Amanhã é dia dos namorados, né? Mas a gente até gosta de fazer esse tipo de jantar, mas o dele ele estava cometendo um ato falho. E aí nesse jantar os dois começam a conversar, e quando mal percebem já tinham sido infiéis aos votos que ambos haviam tomado de fidelidade. Né? Talvez um momento curto, provavelmente um relacionamento de ambos foi algo muito curto, mas para complicar a situação, Davi recebe a mensagem de que a sua amante estava grávida. E agora? O que fazer? Brilhante plano. Grávida? Ok. Traz o marido dela da guerra aqui. Mandaram trazer Urias da guerra. Rapidamente ele chama o general, e o general traz Urias da guerra. Falou assim, olha que ele vai passar uns dias com a esposa vai... todo mundo vai pensar que o filho é do marido. Só que Urias é um soldado tão leal aos seus amigos e companheiros, que falou assim, não, está todo mundo lá na guerra sofrendo, não é justo eu ficar aqui no bem bom com a minha esposa, eu não vou entrar em casa. E tomou uma atitude para que toda a sociedade percebesse que ele não estava feliz de ter voltado e abandonado seus colegas na guerra. Então, simbolicamente, ele não entrou em casa, ele ficou plantado na porta. E aí falaram para Davi, olha, ele não quis entrar em casa não. Ah, é? É. Ah, então faz ele, embebedem-no, né? Deem bebida para ele, que de repente ele... E não adiantou nada. Então, Davi chama Urias para o palácio, o marido da sua amante, entrega uma carta para ele e fala assim, olha, leve essa carta para Joabe, o general que está lá na guerra. Mal sabia Urias que estava levando para Joabe a sua sentença de morte, porque quando o general abriu aquela carta, Davi estava mandando que colocasse Urias na frente, na linha de frente da batalha, para que fosse ferido e morto.
E foi exatamente assim que aconteceu. Davi conseguiu o que queria, uma farsa. Pobre Batseba agora ficou viúva, tadinha. O rei, muito caridoso, traz ela para morar no palácio. Eu vou cuidar da viúva do meu valente soldado Urias. Plano perfeito, né? Plano perfeito. Plano perfeito para um homem, né? Mas Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. E Deus tinha um amigo naqueles dias, Natã, era o profeta de Deus para o povo de Israel naquela época. Então Deus chama Natã e fala assim: Natã, eu preciso que você vai ter uma conversinha lá com o rei, lá no palácio. Eu preciso que você diga algumas verdades para ele. E aí Natã chega lá no palácio, Davi recebe: profeta, o que posso ser útil, né? O que posso ajudar? Que bom que você está aqui. O que você veio fazer no palácio? É o seguinte, rei, eu tenho uma questão interessante. E aí o Natã começa a contar uma historinha e fala assim: olha, eu sei de uma história de 2 homens. Pois não, um muito rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado, tudo o que queria. Mas o pobre, coitado, só tinha um cordeirinho. Ele comprou esse cordeirinho, os filhos dele brincavam com esse cordeirinho dormia com eles, era o animal de estimação, era a única coisa que eles tinham, era a alegria daquela casa. E aí Natã continuou: só que o rico recebeu uma visita em casa e não quis matar nenhuma de suas ovelhas para servir ao seu hóspede. E fez o quê? Mandou tirar aquele cordeirinho do homem pobre para matar e servir ao seu hóspede. Davi ficou furioso: me diga quem é esse homem rico que eu vou mandar matar. Aí Natã falou assim: Davi, você não tem olhado muito no espelho, né? Ultimamente. Essa é uma história que simboliza exatamente o que você fez. O homem é você, Davi. É você. É você. Confrontou Davi com a verdade da vida dele. Eu não sei como é com você. É muito provável que você não seja um assassino como Davi, tá? Eu confio que você não seja um assassino, não tenha matado ninguém por esses dias. Mas, se você tiver coragem de orar perigosamente para Deus e pedir que você te transforme numa pessoa melhor, pode ser que você seja confrontado com a verdade da sua vida. Talvez você tenha sido até hoje desonesto nos seus negócios e tenha lidado e vivido bem assim. Mas se você tiver a ousadia de orar a oração de Davi, pode ser que Deus te quebre, te deixe fragilizado, te confronte. Quem sabe seja um vício. Quem sabe você tenha sido abusivo nos seus relacionamentos até hoje, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Deus vai te quebrar. Para você passar por esse processo de transformação, para até chegar num coração puro, com desejos limpos e sinceros, você vai ter que passar por o processo da quebra. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai te expor ao ridículo, ao escárnio, à zombaria pública. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou só dizendo que Deus ele vai te confrontar com aquilo que você tem feito de errado, com a verdade da sua vida. Deus vai te confrontar com aquilo que tem feito mal a você e às pessoas que te rodeiam, e de repente você nem tem se percebido disso. Deus vai te confrontar. E depois de fazer isso, uma coisa vai acontecer, e é o segundo passo, e anote aí no seu guia de mensagem, o segundo passo do quebrantamento, que é: eu crio verdadeira intimidade com Deus. O primeiro passo que eu dou, ou que acontece comigo, é sou confrontado com a verdade da minha vida. E o segundo, crio verdadeira intimidade com Deus. Esse é um relato histórico. Simplesmente a Bíblia está contando os fatos como eles aconteceram. A gente não consegue, a partir desses textos, perceber o que acontecia dentro do coração de Davi.
Mas quando a gente lê o Salmo 51, o salmo que ele escreveu no momento de profunda dor, aí a gente descobre que Davi estava ali abrindo o seu coração, o mais profundo do seu coração, que estava lá dentro do seu íntimo, para Deus. E olha só como ele se refere no Salmo 51. Ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi simplesmente ele reconheceu na hora o seu erro. Ele, ao ser confrontado, ele reconheceu o seu erro. A gente tem um jeito de dizer cristão quando a gente reconhece o erro, que a gente confessou o erro, né? Davi ele confessou o seu pecado nesse exato momento, quando foi confrontado. Aí eu vou fazer uma analogia aqui com você. Eu não sei se você tem facilidade para fazer amigos. Tem? Facilidade para fazer amigos, amizade, aquela pessoa que chega num ambiente onde pessoas não muito conhecidas, e você chega, tem tipo o Manuel assim, né, Manuel? Não tem? Mas quando é que uma amizade começa a dar liga? Essa é uma pergunta que eu deixei aí também no guia de mensagem, que vocês discutiram na convivência. Quando é que você percebe que a amizade está virando amizade de verdade? Alguém pode me dar uma resposta que eu dou no grupo? Não. Oi? Manuel? Abrir a geladeira de casa. Isso é um sintoma ótimo. Parabéns. Amigo de geladeira. É amigo que você pode chegar em casa e abrir a geladeira. Isso aí, o dia que sua amizade estiver nesse nível, você tem uma amizade verdadeira. Ótimo. O que mais? Quando você não precisa nem falar nada, a pessoa já sabe o que você está sentindo. Quando você tem afinidade com a pessoa, você não fala nada, ela já percebe o que você está sentindo. Ok. Bons exemplos. Bons exemplos. Eu tenho um outro para dar para você. A intimidade verdadeira numa amizade acontece quando nós sentimos confortáveis em abrir às outras pessoas as nossas fraquezas. Já pararam para pensar nisso? A amizade verdadeira é quando você abre as suas fraquezas com as outras pessoas. Você sai daquela superficialidade do coleguismo e agora você já tem intimidade suficiente para expor as suas fraquezas. Por exemplo, a gente impressiona as pessoas com os nossos pontos fortes, mas a amizade, a liga, a intimidade surge quando a gente abre as nossas fraquezas. Por exemplo, de repente você vê alguém aqui cantando no louvor, né? Nossa, olha a voz do fulano, canta bem, né? Mas também, olha como é snob, exibido, fecha os olhos para cantar. Não olha para ninguém, olha para cima. Deve ser um cara mala pra caramba, chato, né? Aí um dia, do nada, esses dois estão conversando e tal, e ele vira para você e fala assim: olha, sabe uma coisa? Eu sou tão tímido, mas tão tímido, que quando eu estou lá na frente cantando e todo mundo me olhando, eu preciso fechar os olhos, senão eu não consigo cantar. É uma fraqueza que eu tenho. Aí você para e pensa: olha, não é que esse cara é legal? Achava que ele era snob, mas não é não. A gente impressiona as pessoas com os nossos pontos fortes, mas a gente se conecta com elas quando a gente troca ou expõe as nossas fraquezas. É aí que a amizade começa a dar liga. Normalmente, iniciamos as nossas conversas com as pessoas que a gente não conhece, expondo o nosso cartão de visita. Eu sou um advogado, eu sou médico, eu sou músico, eu estou cursando doutorado, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente começa normalmente as nossas conversas por aí. Mas isso não gera intimidade. A intimidade é gerada quando a gente expõe as nossas fraquezas. Contar as nossas fraquezas, queridos, é libertador. Eu sou o filho mais velho de pais superprotetores. Então vocês podem imaginar que quando chega a adolescência, o filho quer meio que se livrar das garras, expandir seus horizontes, né?
E isso acontecia comigo muito. Mas vocês podem imaginar a quantidade de não que eu recebia dos meus pais, né? Pai, eu vou viajar com o pessoal aí. Não. Mas mãe, a mãe do fulano deixou. Ela é ela, eu sou eu, você não vai. Mas eu vou voltar cedo, não vai. Ponto, já discutimos, já está falado. Eu tinha uma fraqueza. Eu tinha vergonha de contar para os meus amigos que meus pais que não tinham deixado eu ir. Eu achava que eu ia ser zombado, né? As pessoas iam tirar sarro de mim. Então o que eu fazia? Eu inventava história. Ih, chegou minha avó em casa, estou com dor de cabeça, hoje não vai rolar, eu não estou afim, eu não gosto de ir para praia, imagina, para praia nesse calor, estou fora. Enfim, inventava um monte de desculpas. Mas eu percebi que aí eu não estava sendo honesto, não estava fazendo amizades verdadeiras, até um dia eu cheguei e falei assim, ó, sabe como que é? Meus pais não deixam ir. Nossa, aquilo foi libertador. E aí eu descobri o seguinte, que pai e mãe é tudo igual, só muda de endereço. Todos os meus amigos tinham os mesmos problemas que eu. Né? E aí foi até mais fácil, a gente começava, ó, a gente já saiu semana passada, sair de novo hoje não vai ser legal, vamos deixar para a próxima. Ó, voltamos muito tarde outra vez, hein? Vamos voltar mais cedo. E aí as coisas foram mais fáceis, era libertador. Né? Eu entendi que expor a minha dificuldade era uma facilidade para formar amizades verdadeiras. Né? E Davi, da mesma forma, quando ele confessou para Deus aquele segredo que ele estava guardando, confessou que ele tinha uma dificuldade, uma fraqueza, ele podia respirar aliviado. Porque ele percebeu que aquele segredo o estava consumindo. O peso da culpa que ele carregava era insuportável. Já não fazia mais sentido ficar escondendo aquilo. Após ele ser quebrado, confrontado com a verdade, ele reconhece o seu pecado. E aí o que acontece? A intimidade que ele tinha com Deus, que estava aqui, vai lá para cima. Foi lá para cima. Ele expôs a sua maior fraqueza para Deus. E a intimidade, a amizade dele com Deus foi lá em cima. É essa a intimidade que existe entre nós e Deus após o quebrantamento. É lá em cima. Imagine o seu amigo que sabe tudo sobre você, todos os podres, até aquele segredo que você esconde mais bem escondido, ele sabe. E quando você reconhece isso, a intimidade sua com Deus vai lá em cima. Vai lá em cima. E o terceiro passo, queridos, o quebrantamento. Após ser confrontado com a verdade da nossa vida, após nós sermos íntimos agora de Deus, é que nós somos perdoados. Eu sou perdoado. Anote aí no seu guia de mensagem. Eu sou perdoado. O interessante no relato de Davi é que no exato momento em que ele diz assim, olha, Senhor, eu errei, eu pequei, a culpa é toda minha, a culpa é minha, fui eu que fiz errado. Nesse exato momento, Natã, o profeta, vira para ele e diz assim, está lá em 2 Samuel 12, 13, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele foi perdoado na hora. Na hora. Um dos filhos de Davi, anos mais tarde, ele escreveu o seguinte, foi Salomão, filho de Davi, ele escreveu o seguinte, Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quando a gente passa pelo processo, Deus, Ele nos perdoa. Esse texto aí de Salomão, ele tem uma promessa e uma advertência. A advertência é que você não vai ser bem-sucedido para com Deus se você ficar escondendo os seus erros. Mas ele diz, a promessa diz que se você confessar, se você abandonar, você alcançará a misericórdia, ou seja, perdão. Esse é o processo da transformação. Se você orar perigosamente, como eu estou te desafiando, se você reconhecer os seus erros,
Deus ele vai te quebrar, em primeiro lugar, para formar uma relação de intimidade verdadeira com você. E vai o quê? Nos construir de novo através do perdão. Transformados, melhor do que nós éramos. Eu gosto muito de uma analogia que a Bíblia usa, aliás, o profeta Jeremias usa. Diz o seguinte: então eu fui à casa do oleiro. O oleiro é aquele artista que trabalha com barro. E o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. A gente aqui encontra uma descrição de um artista trabalhando com uma matéria-prima que não tem valor nenhum. Barro não tem valor nenhum. Mas que através do carinho, da dedicação do artista, vai pouco a pouco transformando aquela matéria-prima em algo de valor. Esse texto é uma clara alusão de Deus, o artista, moldando nós, os seus filhos. E o interessante é que a palavra no hebraico, onde foi escrito o Antigo Testamento, moldar, pode ser compreendida como apertar, esmagar. A gente sabe que o barro é um ser inanimado, não sente dor, mas se ele sentisse dor, ele ficaria bem incomodado nesse processo aí de fabricação do vaso, porque ficar apertando, e essa é a nossa realidade. A gente quer ser produto de grande valor, a gente quer ser bem-sucedido perante Deus e perante a sociedade, mas a gente não quer passar pelo processo do aperto, de quebrar, de ser reconstruído. Ore perigosamente, tenha coragem de ser confrontado com a verdade da sua vida. Reconheça suas fraquezas e aceite o perdão que só Deus pode te dar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é uma oração bem da perigosa, né? Porque quando a gente orar, a gente necessariamente tem que passar por esse processo do quebrantamento. Mas antes de terminar, eu quero te dar mais alguns elementos para você considerar. Talvez vão te dar mais coragem para fazer essa oração perigosa durante essa semana. Eu quero te contar uma outra história na Bíblia. E essa história lida com uma prostituta. Uma das coisas que eu quero que você analise comigo são os detalhes da história. Ninguém no primeiro século queria ser uma prostituta. Ninguém. Nenhuma mulher. Nenhuma delas tinha as aspirações assim, olha, em 3 anos eu vou estar entre as 10% prostitutas mais famosas aqui de todo o Oriente Médio. Eu vou ser a modelo book rosa mais requisitada de todos os eventos. Não, ninguém tinha esse tipo de aspiração. Hoje, talvez. Naquela época, certamente não. Ninguém queria fazer isso. As mulheres nos dias de Jesus se tornavam prostitutas na maioria dos casos, é porque a vida havia tratado elas tão mal, que num ato de desespero elas entendiam que aquela era a única forma que elas tinham para sobreviver. Elas eram odiadas pelas outras pessoas, desprezadas, viviam cheias de vergonha e medo. A gente não sabe muito bem o que essa mulher da história que a gente vai ler daqui a pouco, o que levou exatamente ela a ter esse comportamento. Talvez ela era uma mãe solteira e entendeu de forma desesperada que aquele era o único jeito de pagar as contas. Talvez ela tivesse sido abusada por outros homens e perdeu o rumo, não sabia mais o que fazer e se enveredou por esse caminho. Mas fosse o que fosse, ela era odiada por cada mulher daquela sociedade e usada por muitos homens. Mas um dia, essa prostituta conheceu um homem que a amou de uma forma diferente. A amou de uma forma adequada. A tratou diferente do que os outros homens a tratavam. Talvez pela primeira vez na sua vida ela foi tratada por um homem de forma honrada. Foi tratada com respeito, com dignidade. Esse amor transformou aquela mulher.
a quebrou, né? A quebrou. De repente ela tinha conceitos estabelecidos, os homens, todos não prestam, todos não servem para nada. Mas aquele homem a quebrou, quebrou todos os conceitos que ela tinha. Porque o amou de forma adequada e a transformou. E ela então, como resposta, queria adorá-lo de uma maneira mais sacrificial que podia existir, mais extravagante que ela poderia imaginar. E num ato desses de adoração extravagante, que não foi muito bem compreendido pelas pessoas que assistiram a esse ato, ela fez o seguinte, vamos ler a história aqui, está lá no livro de Marcos. Marcos conta a história no capítulo 14, dizendo assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher. Não pode deixar, Edu, só deixa só no... Isso. Aproximou-se certa mulher. Essa história aparece nos outros evangelhos, então a gente pode afirmar também que essa certa mulher que aparece é essa mulher pecadora que eu estou falando para vocês. Vamos lá, prestando atenção na história. Jesus estava na casa de quem? Simão, o leproso. Todo mundo se afastava dos leprosos naquele dia, né? Mas Jesus, olha que interessante, ele tinha amigo leproso. Né? Ele se aproximava dos leprosos, curava e se tornava amigo deles. A gente tinha Jesus, um rabino, um mestre, e tinha uma prostituta. Até parece começo de piada, né? Tinha um rabino, um leproso e uma prostituta no avião, né? Que assim, não, é uma brincadeira, não é piada, é uma história real, tá? Mas na verdade que naquela casa a gente tinha um rabino, um mestre, que era Jesus, um leproso, um ex-leproso, uma prostituta, e juntamente com eles ali outras pessoas, outros discípulos estavam ali. E a Bíblia diz que ela vem, então, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco, agora sim, Edu, pode passar, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Antes de continuar a leitura, eu quero explicar para você o perfume. O quão caro era esse perfume? Era tão valioso, se a gente ler um pouquinho, vai dizer que ele custava 300 denários. Cada denário era uma moeda de prata e equivalia à diária de um trabalhador braçal. Cada moeda. Então a gente pode imaginar que 300 moedas era praticamente o salário de um ano de uma pessoa, desde que ela não folgasse só uma vez por semana, nos sábados. Então, o perfume era muito valioso, muito valioso. Pense o que você ganha no ano, era quanto custava aquele frasco de perfume. Mas por que o perfume era tão valioso? Era valioso porque era muito raro, difícil de encontrar. As mulheres comuns não tinham o costume de usar perfume, porque era muito caro. Então, quem basicamente usava esse perfume? Quem tinha muito dinheiro. E as prostitutas. Por quê? Basicamente, era o cartão de visita. Era a estratégia de marketing. Ela passava o perfume, quando estava andando no meio da sociedade, um homem passava, sentia o cheiro e entendia. Está disponível. Era a estratégia de marketing, era o ganha-pão daquelas mulheres. Ou seja, o perfume era a coisa mais valiosa que ela tinha. Era a sua fonte de renda, era o seu ganha-pão, era a sua estratégia de marketing, como eu falei. E aí a gente continua a leitura e diz o seguinte: ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ela quebrou. Ela pega aquele perfume caríssimo, incrivelmente caro, e ela faz o quê? Ela quebra e derrama. Alguns dos presentes ali começaram a especular, falaram assim: olha, indignado, você podia ter pego esse perfume, vendido, dado para os pobres. 300 denários gastos assim, pô, não bastava uma gotinha na cabeça de Jesus, precisava quebrar o vaso inteiro, o frasco inteiro. Algumas pessoas se apavoraram, e eu confesso que talvez se eu estivesse assistindo aquela cena, talvez seria desses aí que ia argumentar. Eu falei assim: não, realmente,
esse frasco seria melhor aproveitado se fosse vendido e o dinheiro empregado numa causa mais nobre, quem sabe? Talvez eu seria um desses que estaria falando assim. Mas Jesus repreendeu as outras pessoas e assentiu com aquela atitude. Porque ele sabia que aquela mulher estava dizendo o seguinte, quando ela se quebrou, quando ela passou por esse processo de quebrantamento, Jesus entendeu que ela estava dizendo o seguinte, olha, eu estou te dando, Senhor, toda a minha vida. Eu estou te dando o bem mais valioso que eu tenho. Isso aqui, esse frasco, representa todo o meu passado. Eu quero quebrá-lo, porque eu quero abandonar, eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero ser transformado. Por isso, eu estou quebrando esse vaso. Jesus também entendeu que ela estava dizendo o seguinte, esse frasco também representa o meu futuro. E eu estou dando o meu futuro, a minha fonte de renda, as minhas economias, a minha aposentadoria, o meu ganha-pão, a minha estratégia de marketing. Eu estou dando tudo isso e entregando tudo isso. Isso representa a vida, o meu passado e o meu futuro. A experiência do quebrantamento, queridos, que Maria Madalena passou, é o nome dessa nossa personagem aqui, apresenta pelo menos duas realidades que quando a gente passar por esse processo a gente também vai enfrentar. Quando a gente orar perigosamente, é muito provável que a gente vai passar por esses dois processos. Após o quebrantamento, queridos, anote aí no seu guia de mensagem, o seu passado, ele vai ser esquecido. Edu? O seu passado será esquecido. Todos nós temos cicatrizes. Alguns têm cicatrizes físicas, mas é quase certo que todos nós temos cicatrizes aqui dentro no coração, cicatrizes na alma. Algumas ainda são feridas abertas, cicatrizes que ainda doem, cicatrizes dos nossos relacionamentos. Algumas doem, algumas nos perseguem a vida toda. É culpa, é rancor, é mágoa, arrependimentos. Mas Cristo promete que se a gente tiver coragem de passar pelo processo do quebrantamento, de orar, cria em mim, ó Deus, um coração puro, nosso passado será esquecido. As nossas cicatrizes não vão mais nos incomodar. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor de cristãos, que matava cristãos, ele escreveu o seguinte, depois de passar por esse processo, ele escreveu o seguinte, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Porém, eu estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esqueça seu passado. Ele foi perdoado, já foi resolvido por Jesus. E a segunda coisa, após o quebrantamento, seu futuro será feliz. Feliz. O Salmo 51, onde está a nossa oração de hoje, também a gente encontra um outro texto que Davi escreveu o seguinte, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, lembram do oleiro? Esmagando, quebrando e fazendo de novo. Davi está falando, olha, ainda que o Senhor tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Passado esquecido, futuro feliz. Após a experiência do quebrantamento, Davi tinha certeza de que ele seria feliz novamente. Apesar do profundo fracasso moral que ele teve, o predicado, o adjetivo que a gente mais se refere a Davi é que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia assim o define. Um homem segundo o coração de Deus. A gente se lembra da história do fracasso moral dele? Sim.
Mas como é que Davi se tornou conhecido, ficou conhecido para a história? Como um homem segundo o coração de Deus. Não tenha medo, queridos, do que o futuro te reserva. Eu não sei se você terá muito ou pouco dinheiro. Se você terá muita ou pouco status ou influência social. Porque isso pouco importa. Importa é que você vai ser uma pessoa de grande valor, um vaso de grande valor. Importa que você será bem-sucedido aos olhos de Deus, porque você vai ter passado pelo processo de purificação. Importa que você vai ser purificado. Importa que você vai ser um amigo íntimo de Deus. Sua intimidade com Deus vai estar lá em cima. E você será uma pessoa feliz. Feliz. O seu futuro será feliz. Quer passar pelo processo de quebrantamento? Quer fazer essa oração perigosa? Assim como na semana passada, eu vou te desafiar a terminar a mensagem de hoje fazendo essa oração comigo, tá bom? Só se você for corajoso, tá? A oração está na tela. E aqueles que quiserem, repitam, leiam comigo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Eu continuo a oração daqui. Pai querido, acabamos de orar perigosamente. Fazer uma oração perigosa. Uma oração que pode abalar as nossas estruturas, nos tirar da vida confortável e estável que temos. Mas, Senhor, estamos dispostos a passar por esse processo. O Senhor, como um grande artista, quebra a nossa vida e faça ela de novo. Transforma-nos em algo de grande valor. E sejamos bem-sucedidos aos Teus olhos. Cria, Senhor, em nós um coração puro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.